Check-up no rádio, hoje recebendo o médico cardiologista, Dr. Wander Weyden. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95, é sempre uma satisfação estar aqui no Check-up no rádio. O nosso tema de hoje é síncope. O que é síncope? Síncope é desmaio, Marcos. Desmaio. Você bem sucinto aqui. Na verdade, então, se alguém desmaiar, eu posso dizer que ela fez o quê? Ela sincopeou? Sincopou, a gente chama de sincopou, sincopou. Síncope é desmaio, mas aí a gente precisa abrir um pouquinho para a discussão para tentar delimitar melhor, porque assim, pacientes desmaiam, por exemplo, quando perdem muito sangue. Pacientes desmaiam de susto. Pacientes desmaiam quando estão tendo um AVC. Pacientes desmaiam quando estão tendo infarto. Pacientes desmaiam quando tem uma parada cardíaca. Nem tudo isso é síncope. Então, síncope é um tipo de desmaio, certo? A definição, a definição de livro da síncope é uma perda transitória da consciência, a gente chama isso, que é autolimitada. Como é isso? Você perde a consciência, ao perder a consciência você perde o tônus corporal, então amolece, e inclusive é um risco de quem tem síncope, que é você acabar gerando traumatismo no corpo, pode bater a cabeça, pode bater algum órgão do corpo no móvel que seja perto de casa, pode causar um acidente se você estiver dirigindo. Então é uma perda de consciência transitória, porque ela vai voltar depois. Essa perda transitória, ela inclui a perda do tônus corporal e ela tem uma recuperação espontânea. Ela tem uma recuperação das funções neurológicas, ou seja, você acorda de novo, você volta para a consciência de novo, de forma espontânea. Você não precisa que ninguém ressuscite você. Não é necessário que se faça massagem, manobras, para que você volte à consciência. Essa é a definição de síncope. E aí a gente chama de desmaio porque quando você olha na prática no dia a dia é um desmaio. A diferença é que existem outros tipos de perda de consciência que não sejam relacionadas necessariamente a síncope. Por exemplo, a epilepsia é uma causa muito comum de perda de consciência e que não é relacionada a síncope. Não é essa perda transitória de consciência com recuperação espontânea das funções basais de uma forma rápida e espontânea. Tem uma etiologia diferente. Então, a crise epiléptica, embora se pareça muito, é um dos principais diagnósticos diferenciais, não é encaixado aqui como síncope. Então, é uma forma de desmaio, resumindo a história, é uma forma de desmaio, mas existem outras formas de desmaio. Aí tem a síncope especificamente tem suas particularidades. Agora, quais são as causas? Existe um mundo de causas para a síncope, para essa perda transitória de consciência. Primeiro é preciso diferenciar exatamente se foi síncope mesmo ou se foi alguma outra causa, como essas que a gente acabou de mencionar aqui. Por exemplo, uma hipoglicemia. Essa hipoglicemia ela pode causar uma perda transitória da consciência do paciente. O paciente pode até evoluir para estágios mais graves, como coma, por exemplo, por hipoglicemia, e isso não se trata de síncope. O paciente pode ter um AVC e ela não ser uma síncope. O paciente pode ter uma crise convulsiva e isso não se configura como sendo uma síncope. A gente precisa definir primeiro se é síncope ou não. Se foi uma perda transitória e autolimitada, geralmente ela se recupera dentro de poucos minutos, e é isso que a gente às vezes ajuda para diferenciar a síncope, por exemplo, da crise epiléptica, porque a crise epiléptica o paciente leva mais tempo para uma recuperação completa das funções neurológicas. Ele tem a crise costuma durar algum tempo, normalmente na síncope é 1 a 2 minutos, depois você acorda ciente de tudo, pleno, e tá só olhando assim, mas rapaz, o que aconteceu comigo e tal, mas normalmente você já tem noção de tudo que aconteceu. Na crise convulsiva, na crise epiléptica, existem alguns pormenores aí. Você pode levar mais tempo durante a crise pode durar 5, 10 minutos, o que não é comum no quadro de síncope, e ao recuperar, você tem um período em que fica com a consciência ainda nublada, que a gente chama, a consciência meio embotada ainda, você não entende direito o que se passou, o que está acontecendo, o pensamento ainda é lentificado, as respostas ainda são lentas, e isso ajuda a diferenciar a
se é síncope ou não, se é crise convulsiva. Dentro das causas de síncope, aí existe um mundo muito grande. O que se precisa definir, se você faz uma avaliação e determina que foi uma síncope mesmo, o que precisa se definir é se são causas mais graves, que podem causar a síncope, ou se são causas, felizmente são as mais comuns, se são causas mais benignas. Das causas graves, a gente citaria isquemia no coração, pode causar síncope, ou seja, você está tendo um quadro de angina ou alguns quadros de infarto, eles podem apresentar-se clinicamente na forma de síncope. O paciente com arritmias graves, ele pode chegar a um ponto em que o coração não consegue jogar o fluxo de sangue suficiente para o cérebro, e aí depois de alguns segundos a perda da consciência, e aí a própria arritmia, por ser limitada, depois o coração volta a bater da forma normal, o sangue restaura a sua circulação normal e o paciente volta a acordar, e ali você teve uma síncope. Algumas doenças de válvula cardíaca, como a estenose aórtica, por exemplo, elas podem se comportar clinicamente, se apresentar clinicamente na forma de perda de consciência, na forma de síncope, e outras doenças, inclusive não cardíacas, como uma grande hemorragia, por exemplo, que o paciente tenha, ela pode cursar com perda de consciência. Doenças como embolia pulmonar podem apresentar perda de consciência também. Existem outras condições, outras causas que são felizmente mais comuns, chegando inclusive a mais da metade dos casos, que são consideradas benignas. Entretanto, a gente precisa diferenciar, como a gente falou, a gente precisa diferenciar se essa causa do desmaio ela foi realmente benigna ou ela tem uma certa gravidade aí ainda não identificada. Mas as causas benignas, que a gente chama, são a síncope vasovagal, que é um tipo de síncope reflexa. A gente chamava isso antigamente de síncope neurocardiogênica. Ela envolve uma descarga grande do sistema parasimpático, onde você tem uma queda grande da pressão arterial associada a uma queda da frequência cardíaca. Algumas vezes chega a zerar, você zera a pressão, zera a frequência por alguns segundos, e aí não tem circulação e o paciente de fato perde a consciência. E aí ela, por ser autolimitada, depois de alguns segundos, 1 minutinho, 2 minutinhos, volta tudo ao normal e o paciente volta a acordar. Existe a síncope também benigna, por ortostase ou por hipotensão ortostática, que o paciente está na posição deitado. Isso acontece muito de madrugadas. A gente vê muitos casos como esse de madrugada, Marcos. O paciente está deitado de madrugada, principalmente o idoso, o paciente diabético que tem o que a gente chama de reflexo autonômico diminuído. E aí o paciente está deitado, de madrugada acorda para fazer xixi, se levanta. Nesse levantar, a pressão dele muda de forma muito rápida e ela muda caindo, né? Ela cai de forma muito rápida e o paciente não consegue reequilibrar essas suas pressões, e aí por conta disso ele não tem um fluxo de sangue suficiente para o cérebro e acaba desmaiando. Esses desmaios da madrugada, a gente de vez em quando se depara com casos como esse, que a gente chama de síncope por hipotensão ortostática. Então, essas causas, e síncope por efeito de medicação é outra causa, né? O paciente às vezes usa determinados tipos de medicações que podem simular alguma dessas doenças que a gente citou aqui, simular uma arritmia, pode precipitar uma hipotensão ortostática num paciente que já não tinha, e isso pode resultar na perda da consciência. Essas 3 causas últimas, a síncope reflexa, ou a síncope vasovagal, que é o tipo mais comum de síncope reflexa, a síncope por hipotensão ortostática e a medicamentosa, elas são as mais simples, vamos dizer assim, ou mais benignas, porque em geral o prognóstico desses pacientes é bem mais tranquilo do que um paciente que tenha síncope por arritmia grave, um paciente que tenha síncope por estenose aórtica, que aí vai requerer tratamentos mais agressivos, vamos dizer assim, para poder controlar tanto o sintoma quanto a própria doença que o causou. Agora, no caso da síncope, por exemplo, existem exames que são realizados que conseguem identificá-la? Sim, Marcos, existe uma abordagem que a gente faz para o paciente que tem perda de consciência. Então, o paciente que apresentou perda de consciência, a primeira etapa é você tentar determinar se foi síncope mesmo ou não foi. Essa abordagem, ela geralmente envolve se o paciente teve o desmaio na hora e tiver acesso, tiver possibilidade, o mais recomendado é que ele seja levado ao hospital para uma avaliação imediata.
né? Nessa avaliação imediata, o médico de urgência, que está preparado para isso, ele vai tentar identificar ali naquele momento alguma causa para essa síncope. Se ele consegue determinar uma causa exata para a síncope, ele já procede ao tratamento de acordo com isso. Se ele não consegue determinar essa causa, é começada a etapa de investigação diagnóstica. Então, como a síncope não é uma doença em si, ela é uma manifestação, ela é um sintoma, ela é uma perda de consciência que é causada por outros fatores. Então, é preciso tentar identificar no paciente que tem síncope qual foi o fator que causou isso. Por exemplo, o paciente teve um desmaio, vai para a emergência, chega lá, o médico escuta e vê que tem um sopro no coração, um sopro de estenose aórtica, você pode fazer essa ligação e dizer que o paciente deve ter tido esse desmaio por estenose aórtica, e aí você começa a averiguação e o seu tratamento baseado nessa hipótese. Pode ser até que lá na frente ela não se confirme, mas você vai estar seguindo por uma linha de raciocínio. Se você não tem essa pista para dar, você entra nessa etapa de abordagem onde você vai buscar pistas através de exames complementares e até da própria história do paciente, vai buscar pistas que possam ajudar na identificação de qual foi a causa dessa perda de consciência. Então, a primeira etapa para isso é uma boa anamnese e um bom exame físico. Você precisa conversar bem com o paciente, tentar entender com ele e, se possível, com testemunhas que viram como aconteceu, tentar entender qual foi a situação que gerou essa perda de consciência, esse desmaio dele. Depois que você entende isso, você vai coletar dados a partir do exame físico, examina o paciente em busca de ausculta cardíaca alterada, pulsos alterados, ausculta pulmonar alterada, que existem algumas condições pulmonares que podem causar também perda de consciência, raras, mas podem, como embolia pulmonar. Vai em busca de um exame físico completo do paciente e, a partir disso, você parte para a etapa de exames complementares. Um eletrocardiograma, ou ECG, conhecido ECG, é fundamental no diagnóstico inicial, na avaliação inicial dos pacientes, pelo menos para excluir as causas mais graves. E aí, uma vez que você faz essa investigação inicial, você pode partir para exames complementares de acordo com as suspeitas mais prováveis que você tenha. Aí outros exames podem ser necessários, como por exemplo, teste ergométrico, o ecocardiograma transtorácico, o Holter de 24 horas, eles podem ajudar na identificação ou mesmo na exclusão. Como a gente falou, felizmente, as causas mais frequentes, elas são benignas, como a hipotensão ortostática e a síncope reflexa. Elas não são habitualmente diagnosticadas por nenhum exame. Existe um exame chamado tilt test, que é um exame onde você deita numa mesa e essa mesa sozinha ela se levanta e ela tenta induzir o paciente ao desmaio, mas infelizmente esse exame ele tem uma taxa de erros muito grande. Ele às vezes não acusa no paciente que tinha uma doença, a síncope, que teve uma síncope vasovagal, uma síncope reflexa, ele não acusa, e às vezes no paciente que não tem, só naquele dia ali ele vai e apresenta. Então, é um exame que hoje em dia a gente tem utilizado muito pouco para essa finalidade. Apesar de ainda ser útil em casos como síncope recorrente, o paciente tem 2, 3, 4 vezes a síncope, você fica sem ter o que fazer, já fez outros exames e não conseguiu identificar o que era, às vezes você precisa partir para esse exame que a gente chama de tilt test. Mas não existe um exame específico apenas para você tentar determinar a causa da síncope, né? Na verdade, você precisa fazer essa abordagem inicial, tentar ouvir o doente, examinar o doente, para fazer a sua lista de hipóteses mais prováveis e ir em busca de exames complementares que possam ajudar ou não. E como eu havia falado no começo, esse exame, essa avaliação da síncope, ou na verdade essa avaliação da perda de consciência, ela muitas vezes ela é feita já em nível ambulatorial, depois que passa da etapa de emergência, ela é feita com duas especialidades, com o neurologista e o cardiologista. Com o cardiologista, porque muitas dessas causas de síncope, elas têm relação com o sistema cardiovascular, e com o neurologista, porque algumas dessas causas também têm relação com o sistema nervoso, e porque um dos principais diagnósticos diferenciais é
a crise epiléptica ou a crise convulsiva. Então, um acompanhamento ou uma avaliação neurológica inicial, elas são importantes no paciente com síncope para poder a gente tentar diferenciar se o que fez ele perder a consciência foi essa síncope ou se foi uma crise convulsiva. Dr. Wander, e o tratamento, como é que é feito? O tratamento precisa ser direcionado para a causa que você encontrou, para o diagnóstico que você deu nessa etapa anterior que a gente falou. Então você precisa tentar definir qual foi a origem dessa perda de consciência. Se você determinou que essa origem de perda de consciência não é a síncope, era uma crise convulsiva, você vai fazer um tratamento para uma epilepsia. Faz um acompanhamento com o neurologista e introduz as medicações para evitar novas crises. Se você determina que essa síncope, que é o que acontece mais frequentemente, ela é uma síncope benigna, ela é uma síncope vasovagal ou é uma síncope ortostática, não existe um tratamento específico, não existe uma medicação, um procedimento, uma cirurgia que você faça para eliminar esse quadro da sua vida, para nunca mais você ter. Mas existem várias medidas que podem ser tomadas nessas síncopes benignas que podem auxiliar a reduzir drasticamente as chances de você ter novos episódios. No caso da síncope reflexa, você tomar certas medidas de precaução. Por exemplo, se essa síncope ela foi situacional, se você teve esse desmaio especificamente porque estava num momento, passei muito tempo em pé, passei 4 horas em pé numa fila e depois disso desmaiei. Então, isso é uma síncope que acontece em situações repetidas. Toda vez que eu fico em pé por muito tempo, eu acabo desmaiando. Então, a recomendação é óbvia, é não permanecer em pé por muito tempo. Então, como existem alguns fatores que podem desencadear essa síncope reflexa, essa síncope vasovagal, o recomendado é que você evite certas circunstâncias que podem acelerar esse processo. Então, ambientes muito fechados, muito quentes, passar muito tempo em pé, passar muito tempo em jejum e sem beber água, estresses muito intensos, todos esses são fatores que podem acabar desencadeando uma síncope reflexa num paciente que já teve um desmaio antes. Vale lembrar, Marcos, que a prevalência, né, da síncope é de 10 a 20% da população. Então, cerca de 10 a 20% das pessoas irão ter algum quadro de desmaio ao longo da vida. O que quer dizer que 80 a 90% não terão. Então, essa recomendação de não ficar por muito tempo em pé, ela é válida, mas é válida especialmente para quem já teve esse sintoma antes. Fazer isso, se alimentar regularmente a cada 3 horas, beber água sempre que possível para evitar o estresse emocional, evitar ambientes muito fechados e abafados, que são situações que podem, na pessoa que já teve um episódio de síncope, podem vir a precipitar um novo. No caso da hipotensão ortostática, é preciso ter cuidado para que a pessoa não se levante de forma muito rápida, que esse é um dos principais indutores da hipotensão ortostática, que é você... a hipotensão ortostática ela ocorre quando você está deitado e se levanta, né, e está em pé. Mas um dos principais fatores para isso, para induzir esse aparecimento, é você estar deitado e fazer isso, essa mudança de posição de forma muito rápida. Então, pedir à pessoa para ter paciência, levantar mais devagarzinho, dar 30 segundos, 1 minuto ao fazer a transição de uma posição para outra e evitar certos medicamentos que podem causar hipotensão ortostática. E isso, na avaliação médica, se faz um ajuste de todas as medicações do paciente. Isso para as síncopes, se você determina que essa síncope é a síncope benigna. Se o paciente tiver uma síncope que seja cardiogênica, que seja de origem cardíaca e que tenha uma causa que seja mais séria, como por exemplo a gente citou aqui, estenose aórtica, uma arritmia grave, uma isquemia miocárdica, aí você vai partir para o tratamento específico dessa causa para resolver o problema ou minimizar o máximo possível o problema do paciente para assim tentar evitar que o paciente tenha uma nova crise, tenha uma nova perda transitória de consciência. Aqui no nosso WhatsApp tem muitas perguntas chegando. Dr. Wander, bom dia. Bom Quem dia. está com a pressão alta, desregulada, variando de 11/7 a 14/9, não está tomando medicação porque está tentando regular com reeducação alimentar e exercício físico. Só pode fazer caminhada, também pode fazer academia. Na primeira semana que descobri que ele estava desregulada, chegou a 16/10 e tenho 38 anos. Pronto, vamos lá.
Primeiro, essa pressão de 11 por 7 a 14 por 9, ela não está necessariamente desregulada. Existe uma oscilação que é natural da pressão arterial. Na verdade, por um mecanismo que a gente chama de lei de Frank-Starling, cada batimento do seu coração, ele gera uma pressão diferente. Essa pressão, a diferença é mínima, é 11,0 por 7,0, é 11 por 7. Aí o próximo batimento vai ser 11,4 por 7,2. A diferença mínima, mas existe. Ela existe a cada batimento. E ao longo de um dia inteiro, essas pressões elas podem flutuar. Ela não pode, eu sempre digo para os pacientes que você tem como se fossem pequenas ondas do mar. Você não pode ter um tsunami. Na hora você está medindo e está 9 por 5, daqui a 15 minutos, 30 minutos, ela está 22 por 14. Isso está completamente errado. Mas ao longo de um dia inteiro, não é errado que a sua pressão ela esteja em 11 por 7 e em 14 por 9. No mesmo dia que você tenha pressões assim. Desde que a média dessas pressões, com o paciente acordado, ela seja no máximo 135 por 85, que é 13,5 por 8,5. Ou, se for numa mapa de 24 horas, que inclui as medidas do sono, que ela seja no máximo 13 por 8. Então, essas pressões de 11 por 7, 14 por 9, tem que ver qual é o cenário aí que você está tendo, qual foi a média das pressões. Se essa média ela foi mais alta, aí de fato você está hipertenso e é preciso tomar essa série de medidas. Chegou a 16 por 10 em determinados momentos. Mais uma vez, se esse 16 por 10 ele foi frequente ou ele desviou a média, ou fez com que a sua média ficasse mais do que 13 por 8, a gente está de fato diante de um quadro de hipertensão. Se foi apenas um momento, não indica necessariamente que você seja hipertenso e muito menos indica que você tenha que tomar medicações. Essas mudanças que ele perguntou aí, essas mudanças do estilo de vida, que incluem dieta e sair do sedentarismo com a prática regular de atividade física, elas são importantes para todos os pacientes que têm hipertensão e para todos os pacientes que não têm hipertensão também. Então, é uma coisa que a gente martela muito, porque às vezes não parece ter sido o caso, graças a Deus, não parece ter sido o caso dessa pessoa que mandou a pergunta, mas às vezes as pessoas dão uma escoradinha no remédio, né, Marcos? É mais fácil você tomar só um remédio do que você mudar a sua rotina, do que você mudar de vida, mas não há dúvida para a gente de que mudar a qualidade de vida, mudar o estilo de vida, faz com que você tenha muito mais benefício do que, muitas vezes, do que você continuar só com a medicação e vivendo do mesmo jeito que você está vivendo. Então, essas recomendações que ele perguntou aí, elas são apropriadas. Quanto à última pergunta, se eu posso apenas fazer a caminhada ou eu posso ir para a academia, aí essa é uma questão que precisa ser discutida com o médico que fez essa indicação da mudança de estilo de vida. Eu presumo aqui pela pergunta que ele fez, eu presumo que isso tenha sido discutido e conversado com o médico para essas mudanças de estilo de vida, e isso precisa ser discutido com ele, porque envolve outros fatores, não envolve apenas a pressão arterial. Tem que verificar se o paciente tem outros históricos, tem que verificar outros exames para poder dizer, não, aí de fato você tem condições de fazer exercício na academia. Mas, se você não tiver nada no seu histórico, nada nos seus exames que indique que você tem algum risco de ter complicações ao realizar a academia com certeza estará indicada para ajudar no controle da pressão arterial. O nosso amigo Joaci Baé pergunta, o escurecimento de vista se aproxima de uma síncope? Então, essa pergunta é muito curiosa, porque a gente nem falou sobre isso, né? Quais eram os sintomas. A síncope por si só ela é um sintoma, na verdade, ela é a perda de consciência, mas às vezes ela vem precedida, antes da síncope, ela tem o que a gente chama de pródromos, que são sintomas antes do sintoma principal, que é a perda de consciência. E um deles, com certeza, é essa vista escurecida. Algumas vezes, inclusive, você não chega a perder completamente a consciência, mas tem todos os pródromos, você tem todos os sintomas e fica na iminência da perda da consciência, inclusive com perda do tônus corporal. E isso a gente chama de pré-síncope. E ela deve ser conduzida e investigada da mesma forma como se fosse uma síncope. Então, respondendo à pergunta do nosso amigo, a vista escurecida ela pode sim ser um sintoma que venha a resultar, na verdade não pela vista escurecida que você vai desenvolver a perda de consciência, mas como sendo um sintoma de alarme, um sintoma que está avisando que você, dali para frente, você pode perder a consciência e pode desmaiar. Isso pode acontecer e é muito frequente, inclusive. Quem tem bradicardia com batidos lentos, pode fazer academia?
Depende do tipo da bradicardia. A bradicardia é uma frequência cardíaca menor do que 50 batimentos por minuto. Se essa bradicardia é a bradicardia sinusal, que acontece numa pessoa que já é bem treinada, que faz academia há muito tempo, aparentemente não haverá nenhuma contraindicação e nenhum problema. Se essa bradicardia ela é por conta de outras arritmias mais sérias, como por exemplo bloqueio atrioventricular, aí é preciso que você proceda a um tratamento para poder depois liberar o paciente. Mas em princípio, apenas por ser bradicardia não contraindica o paciente a fazer o exercício. É preciso antes verificar qual é o tipo dela para tentar definir se libera logo de imediato ou se trata primeiro para liberar. Dr. Wander Weider, médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander, obrigado por sua participação. Essas máscaras vamos ter que usar por quanto tempo ainda? Rapaz, a gente ainda vai usar por algum tempo. A gente tava conversando sobre isso. Eu já estou abusadinho delas, não vou mentir não. Eu acho que são poucos que não estão, mas eu acho que é talvez penso eu que seja uma das medidas de uso populacional que tenha um maior efeito, apesar de muitas vezes a gente manipular a máscara inadequadamente, pega na frente da máscara, acaba ajudando a se contaminar em alguns poucos casos, mas ainda penso eu, ainda entendo, inclusive por leituras de artigos científicos, entendo que a máscara, como medida populacional, é um dos principais fatores que podem nos ajudar a bloquear a disseminação do coronavírus. Então, acredito eu que ela será o último item a desaparecer dessa pandemia. Então a gente ainda vai persistir com ela durante algum tempo. As outras medidas, elas vão começando a ser desfeitas aos poucos. É preciso de um tempo para isso. Por exemplo, a gente tem algumas semanas que o comércio voltou, que as atividades não essenciais voltaram, e aí a gente precisa de um tempo para averiguar qual é o efeito disso na população, né? Se isso tivesse realmente um efeito muito drástico, a gente estaria vendo os hospitais lotados novamente, grandes picos aí de incidência da doença. Não parece ter sido o que aconteceu, então vamos seguindo o fluxo e vamos seguindo com as medidas. Daqui a pouco vai tá tudo voltando ao normal e provavelmente com as pessoas ainda usando máscara por um bom tempo. Vai ter fim, Deus abençoe que irá ter fim, tanto a pandemia quanto o uso das máscaras, mas eu acho que ela persistirá ainda por mais algumas semanas a meses, porque ela é uma medida que tem de fato um efeito de bloqueio de contaminação populacional importante. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. 7h35, conversamos com o Dr. Wander Weider, médico cardiologista, no nosso programa que volta já já. E após o comercial, nós vamos conversar com o deputado estadual